Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadshur, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vaishlar, que quer dizer e enviou, nós vamos examinar, queridos, o texto de Gênesis, Bereshit, que se encontra ali no capítulo 32, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra da Torá, a palavra do Eterno. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos em 2 bandos. Então, queridos, você veja bem que Jacó, ele enviou seus emissários para falar com Esaú, para apresentar para Esaú que ele estava voltando, mas ali, meus irmãos, seus emissários vieram com uma má notícia. Esaú estava voltando, estava vindo na direção de Jacó com 400 homens. Então isso seria o quê? Seria uma declaração de guerra. E a palavra do Eterno diz aqui na Torá que Jacó temeu muito. Isso quer dizer, Jacó ficou com medo. E a pergunta que nos vem, irmãos, é como que Jacó, sendo um tzadik, tendo ouvido o Eterno falar que ele protegeria, nesse momento aqui ficou com medo? Por que isso aconteceu? Vamos analisar isso. O Rav Yoná, meus irmãos, o Rabino Yoná, ele diz, irmãos, que os tzadikim justos, eles têm medo de cometer, nem que sejam as mínimas transgressões, mesmo que seja uma transgressão pequena, porque sabe que as consequências para o Eterno são grandes. Amém? E mesmo que cometam transgressões, deve-se já pedir, já deve-se dirigir ao Eterno e pedir que o Eterno perdoe os pecados, as ofensas, as transgressões. Mas o tzadikim, ele reflete cada ato que ele toma. O justo, ele reflete. Ao passo, meus amados, que os Rechaim, os perversos, eles não refletem os seus atos. Eles vão tocando a vida, vão vivendo, vão cometendo suas transgressões diante de Deus e vão deixando a sua vida sendo tocada pela sua própria vontade, pelo seu próprio eu. Então eles não refletem os seus atos, os Rechaim, os perversos, ao passo que os tzadikim, os justos, refletem os seus atos, e por refletir os seus atos, eles temem errar, ainda que minimamente, para não ter grandes consequências e graves consequências perante o Eterno. E foi isso que aconteceu com Jacó e Jacó. Porque, meus amados, Jacó, ele temeu. Por quê? Porque durante 22 anos, lembra-se, meus irmãos, que ele foi lá para a terra de Labão para obter a sua esposa e serviu por 20 anos e ao todo 22 anos que Jacó estava longe, somando toda essa parte da sua viagem até lá e agora, durante 22 anos ele está longe dos seus pais. E existe aquela mitzvah muito importante na Torá, aquele mandamento que diz, honrai o pai e a mãe, os pais. E Jacó, ele estava preocupado, porque por 22 anos ele estava ausente dos seus pais, ao passo que Esaú, todos os dias cuidava dos seus pais. Então, nesse ponto, Jacó estava preocupado porque Esaú estava cumprindo essa mitzvah e ele não estava cumprindo. Então Jacó, ele temeu porque ele pensou, agora Deus vai
me julgar por essa falha. Então ele temeu que Esaú viesse e tivesse essa vantagem perante Deus de ter honrado e cuidado dos seus pais. Honrar os pais. Amém? E ali, meus amados, nós vemos que Jacó, ele ficou preocupado com aquele erro, com esse não cumprimento dessa mitzvah, e ele ficou preocupado com as consequências. Amém? E cada tzadik, cada justo, ele fica preocupado em errar perante o Eterno. Mas o Eterno, meus amados, ele tem uma característica que eu vou falar para os irmãos agora. Ele, quando ele vai chamar a atenção do seu servo, daquele que o serve, daquele que é um tzadik perante ele, ou de uma tzadiká, que é uma justa, uma varoa justa, ele faz, de uma maneira gradativa, pouco a pouco. Ou seja, como diz no hebraico, me dá que negue me dá. O Eterno, ele vai mostrando para o seu servo, para a sua serva, que ele está errado, ele está cometendo um erro, mas gradativamente. Ele não dá logo um tranco no seu servo e na sua serva, no seu filho, na sua filha, no seu povo. Ele vai tentando avisar, de uma maneira, de outra, mas castigos pequenos, e aos pouquinhos ele vai aumentando no sentido de despertar o seu servo e a sua serva de que está ocorrendo, está sendo cometida uma transgressão. Tem o exemplo, meus irmãos, do Raviuna, que ele, meus irmãos, ele tinha 400 odres de vinho. E de uma hora para outra, numa noite, aqueles 400 odres, que valia muito dinheiro, porque ele negociava isso, era a sua profissão, aqueles 400 odres de vinho viraram 400 odres de vinagre, perdeu o valor. E ele foi buscar. Posso ter falhado com o Eterno. Nem sempre, meus irmãos, uma provação é porque a pessoa falhou, não. Muitas vezes, uma provação é porque o Eterno está querendo elevar aquela pessoa espiritualmente para ver o que está no coração daquela pessoa, do seu servo. Mas, às vezes, uma provação é um pequeno castigo, ou um castigo é para que aquela pessoa corrija algum erro. Nem sempre a pessoa está errando. Amém? Mas muitas vezes é também por isso. E aquele Raviuna, ele pensou, alguma coisa eu estou fazendo de errado. E ele tinha uma pequena transgressão que ele estava cometendo, corrigiu aquele ponto e de uma hora para outra também o preço do vinagre cresceu tanto que superou o preço do vinho e ele recuperou tudo o que havia perdido. O Eterno deu essa vitória para ele, fez com que ele provou o seu servo, ele entendeu, corrigiu e o Eterno deu a vitória. É assim, queridos, que nós vemos a preocupação do Eterno. Mas uma coisa, meus irmãos, que acontece no dia a dia é que é comum as pessoas, quando acontece alguma coisa errada, colocarem a culpa no próximo, no outro. E isso daí é exatamente como os Rechaim agem. E aquele que é servo e serva do Eterno não pode fazer dessa maneira. De acontecer uma coisa errada, eu vou buscar o culpado. Não, não faça isso. Você tem que ver, olhar para dentro. Aonde que eu estou errando? Aonde que eu estou falhando com Deus? E aí se corrigir. E nisso nós vemos o recado de Yeshua HaMashiach, aqui em Matitiahu, Mateus, capítulo 7, no versículo 3, quando ele está querendo nos dizer isso, para não colocar a culpa no outro daquilo que está acontecendo com a gente. Então ele diz assim, no verso 3,
E Yeshua diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Quer dizer, aquela pessoa que está botando o culpado, ele que é o culpado, apontando o erro do seu irmão, e não vês a trave que está no seu olho. Então Yeshua está dizendo, faça um exame interior, vê o erro que você está cometendo. É isso que Yeshua está falando aqui. E não coloque culpa nos outros. É isso, meus irmãos. Nós temos que ver, olhar para dentro da gente. Yeshua está dizendo, veja a trave que está no teu olho. Veja o problema que está com você. Corrija esse problema perante o Eterno. E não procure achar culpados pelas coisas que acontecem na sua vida. E é esse o ensinamento que Yeshua aqui e a Torá na Parashá Vaishlach nos trazem nessa noite de Shabat. Amém, queridos? Então, queridos, vamos olhar para dentro, porque às vezes alguma coisa está acontecendo, nem sempre. Às vezes você não está transgredindo as mitzvot do Eterno e você está sendo provado simplesmente porque o Eterno quer te lapidar, quer te elevar a sua alma no Olam Rabá. O Eterno está trabalhando nesse sentido, mas muitas vezes também é porque tem alguma transgressão. Então, quando tem alguma transgressão, olhe para dentro, como diz Yeshua, olhe para a trave que está no teu olho, olhe o erro que está cometendo, corrija e a bênção será grande na tua vida. Amém? Então, queridos amados, que o Espírito de Adonai continue falando ao coração dos irmãos, essa noite de Shabat para Vaishlach, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.